Olá pessoal, saudações a todos. A reflexão de hoje ela está baseada no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1. E ele diz assim: depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Olhando um pouquinho para trás, o capítulo anterior, nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 17, um versículo que diz: eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Se nós voltarmos ao versículo anterior, nós vamos perceber, e foi uma devocional, uma reflexão que eu fiz alguns dias atrás, falando no versículo anterior, que era 16, que todas as pessoas que resolveram buscar o Senhor foram acompanhar os levitas até Jerusalém para realizar o sacrifício ao Senhor. Então, essas pessoas que foram ajudaram Roboão justamente aqui nesse fortalecimento do reino de Judá, apoiando Roboão e andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Agora, acontece que esse era durante o tempo que estava tendo essa aprovação, que estava tendo a construção do reino. E o versículo 1 do capítulo seguinte, ele diz, depois que foi o versículo que nós lemos, né? Depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Ou seja, enquanto estavam em provação, estavam em guerra, estavam tudo aquilo, eles estavam buscando o reino de Deus. Mas depois que agora se fortaleceu, agora eu sou rei e o reino agora está tudo sob o controle, está tudo bem, está tudo maravilha, o que eles fizeram? Eles abandonaram a lei do Senhor. Se nós olharmos para toda a história de Israel, desde a época dos juízes, por exemplo, nós percebemos essa espiral descendente. Eles buscavam o Senhor livrava, o Senhor abençoava, então eles abandonavam a lei. E aí vinha uma perseguição, vinha um problema, e aí eles voltavam correndo para a lei do Senhor. E aqui exatamente nós estamos vendo esse processo se repetir. Eles buscaram a lei, Roboão se fortaleceu como um rei, eles abandonaram a lei do Senhor. E aí é interessante porque o versículo 2 do capítulo 12, ele diz exatamente: por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Ou seja, enquanto a situação estava ruim, eles buscaram o Senhor. Aí quando tudo se fortaleceu, ficou maravilha, eles abandonaram a lei do Senhor. E como um determinado castigo para isso, até mesmo para chamar a adoração, o Senhor mandou uma perseguição. É exatamente o que acontece conosco. Nós muitas vezes, na hora da provação, na hora da dificuldade, nós lembramos o Senhor. Deus, me ajude, Senhor, eu estou aqui. Então nós participamos, vamos em campanha, participamos, vamos lá, oramos. E eu não estou falando somente o fato de ir na igreja, tá? Eu estou falando o processo diário. Lembra aquilo que Jesus Cristo diz? Olha, quando você for orar, entra no teu quarto, teu pai te ouvirá, ore, né? Então o canto é o seu dia a dia. Sabe aquele fato de quando você acorda, você vai buscar, orar, você vai olhar na Bíblia, buscar um conhecimento, uma instrução de Deus, uma orientação para a sua vida? Não somente aquela palavra para deixar o teu dia bom, o teu dia abençoado, ou para que o seu dia seja bom, uma palavra de conforto para animar o seu dia, mas eu estou falando, me referindo ao buscar diariamente o Senhor. É a oração no teu quarto, é a leitura diária, é aquela busca incessante. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou falando sobre isso, um processo diário. E isso é interessante porque muitas pessoas só lembram disso, de orar e sem cessar em tudo que fizer, só lembra desse momento justamente na hora da dificuldade, da provação, na hora que está com problema. E aí, na hora que resolve, a situação fica boa. Eles esquecem, como é que diz? Quando se firmou como rei, se fortaleceu e firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor.
Então essa é a reflexão de hoje. Não abandone a lei do Senhor. Não busque o Senhor somente na hora que a situação está ruim ou na hora que o problema, que o calo apertar. Mas busque o Senhor todos os dias, em todo momento, orai sem cessar, com a situação ruim, e principalmente quando a situação está boa. Não abandone o Senhor na hora que a situação melhorar ou na hora que a situação estiver boa, ok? Então, que isso sirva de lição para nós, hoje, para todos nós hoje, e que o Senhor abençoe seu dia, abençoe e te dê bastante sabedoria, ok? Muito obrigado.